Olá, pessoal, bom dia! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Cada dia mais orgulhosa dessa empresa, mais orgulhosa de vocês aqui em pleno domingo, como eu falei na chamada do nosso vídeo, domingo é dia de quê? De treinamento da nossa Maratona Gold Week, para que a gente possa aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais dos nossos produtos, dos nossos alimentos e poder passar adiante, né? Eu costumo dizer que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento, a gente aprender cada vez mais para que nós possamos compartilhar com os nossos clientes, com os nossos amigos, com a nossa família e para que a gente possa entender quais são os benefícios que os nossos produtos, que os nossos alimentos nos proporcionam. Para quem está aqui pela primeira vez no nosso treinamento de hoje, eu sou Elisângela Lins, coordenadora de treinamentos Maravilhas da Terra, e o tema do nosso treinamento de hoje é como melhorar naturalmente a qualidade do nosso sono. O sono é algo extremamente importante na nossa vida. Muita gente não dá importância para o sono, acha que ele não traz tanto benefício assim, mas eu vou contar para vocês como o sono é extremamente vital para a funcionalidade do nosso organismo. Então, vamos lá. Vamos entender como melhorar naturalmente a qualidade do nosso sono. Mas, primeiramente, é importante que você entenda, né? É importante que nós venhamos a entender qual é a real importância do sono para o nosso organismo. Como eu falei, é algo vital, é extremamente essencial uma boa noite de sono para que o nosso organismo responda de uma maneira muito mais positiva. Por que o sono é importante? O sono é importante porque é durante o sono que, além de promover o descanso físico e mental, o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, do sistema endócrino, do sistema neurológico e de diversas outras funções do nosso organismo. Por isso que o sono é tão importante para a nossa saúde. E para o nosso cérebro, o sono é extremamente vital. Por que, Elisângela? É porque durante a noite, todos os tecidos do nosso corpo são reparados, os órgãos descansam ou também terminam os ciclos de eliminação de toxinas do nosso organismo, ou seja, ele junta tudo aquilo durante o dia para poder fazer essa eliminação durante o sono. E o nosso cérebro, ele filtra e processa todos os acontecimentos do nosso dia, fazendo a sedimentação da nossa memória. É como se trabalhasse de uma maneira de arquivo. Então, a gente precisa ter uma boa noite de sono para que não só da forma física, mas da nossa forma, do nosso cérebro responda de uma maneira positiva, sedimentando a nossa memória, melhorando a nossa qualidade de concentração e de cognição também. Além disso, quais são outros benefícios específicos que eu separei para vocês sobre a importância do sono? Você está em processo de emagrecimento? Você está buscando auxílio para gerenciamento de peso e não está tendo um resultado que você esperava? Cuidado, pode ser que você não está tendo uma boa noite de sono, você não está tendo um sono de qualidade. E o sono é extremamente importante e benéfico para quem está em processo de perca de peso, para quem está em grau de obesidade. Por quê? Durante o sono, o nosso corpo produz um hormônio chamado de leptina. É ele que é responsável pela sensação de saciedade, de nos deixar saciados. Pessoas com apneia do sono ou com propriamente a insônia podem sentir muito mais vontade pela carência dessa substância. As pessoas não acabam sendo carentes dessa substância e aumenta o hormônio chamado grelina, que é o hormônio que dá o apetite. Isso teria que ser o contrário, né? Que faz com que a gente sinta mais fome. A gente precisa ter esse aumento da leptina que promove maior saciedade. Além disso, no nosso corpo, ele queima calorias durante as horas de sono. Então, sendo que dormir menos do recomendado, né, pela Organização da Comunidade de Saúde, que é no mínimo 8 horas por dia, quando nós dormimos menos de 8 horas por dia, nós podemos reduzir essa queima calórica, esse consumo em até 55%. Então, o sono é extremamente importante para ser
nos ajudar nos processos de obesidade, de gerenciamento de peso. Também para quem tem diabetes ou uma predisposição ao diabetes. Dormir mal aumenta a resistência do nosso corpo à insulina. Isso vai complicar ainda mais o controle da doença. De acordo com uma pesquisa que foi realizada na Universidade dos Estados Unidos, essa pesquisa aponta que 82% dos pacientes diabéticos que apresentam dificuldade para dormir tiveram um sono monitorado. E nesse monitoramento, apresentaram uma forte resistência à insulina. Então, é importante o sono para que você possa ter, de uma forma preventiva, fazer uma prevenção ao diabetes, ou se você já é diabético, você ter uma ajuda para controlar os níveis glicêmicos. O sono é extremamente importante. Pessoas que sofrem de hipertensão ou têm uma predisposição, todo o cansaço que é provocado, né, por diversas noites mal dormidas, ele causa um grande estresse no nosso corpo e aumenta ainda mais a nossa pressão sanguínea. Se eu aumento a minha pressão sanguínea, eu vou causar uma hipertensão no médio prazo. Né? Se o meu nível de estresse é alterado, se eu vou aumentar essa pressão, provavelmente eu vou ter uma predisposição a médio prazo. Então, também um estudo que foi realizado na Universidade de Montreal, no Canadá, esse estudo revela que a hipertensão que é desencadeada pela insônia, pela falta de sono, por noites mal dormidas, afeta até mesmo pacientes com predisposição à doença. Não precisa ser apenas o hipertenso para aumentar ainda mais a sua gravidade. Pessoas que têm uma predisposição podem desenvolver a hipertensão causada pela insônia, por uma má noite de sono. Com relação à nossa memória, por que o sono é extremamente importante para a nossa memória, tanto para nós, indivíduos adultos, quanto para a criança, principalmente para a criança. Você, pai e mãe, que está assistindo hoje o nosso treinamento, o sono é extremamente vital para os nossos filhos, não só para ajudar no crescimento, no desenvolvimento, mas porque na memória. Pessoas que dormem bem, têm uma boa noite de sono, absorve melhor as informações que recebe durante o dia. Isso não sou eu que estou falando, diversos estudos falam, inclusive uma pesquisa realizada em Lübeck, na Alemanha, fala que durante as horas de sono ocorre a produção de proteínas que são responsáveis pelas nossas conexões neurais, que são fundamentais para o aprendizado e a memória. Então, uma boa noite de sono vai ajudar a aumentar a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade de aprendizado e memória. Para quem sofre de depressão, para quem tem uma predisposição ou está caminhando para essa terrível doença, pessoas que dormem menos de 6 horas por dia, né, têm muito mais chance de desenvolver depressão. Por quê? Também, segundo, eu gosto sempre de trazer estudos para vocês, para a gente, né, de uma forma de elucidar aquilo que a gente está falando. Um estudo realizado por Cleveland, né, uma clínica de desordem do sono nos Estados Unidos, fala que constatou que quem dorme menos de 6 a 9 horas, quem dorme mais de 6 ou de 6 a 9 horas por dia, de boa noite de sono, tem muito mais ânimo, tem muito mais qualidade de vida, disposição e aumento do hormônio chamado serotonina, que é do prazer, do bem-estar, aliviando os sintomas de depressão. Então, todos esses são os benefícios que nós recebemos por ter uma boa noite de sono. Mas uma boa noite de sono é aquela sono que você dorme, a sua mente e o seu corpo descansam, onde a gente encontra o momento adequado de reparação neural, reparação dos nossos órgãos, de todos os nossos tecidos, é no sono REM, o sono que você dorme e descansa. E para isso, para nos auxiliar, nós temos ativos potentes, foram desenvolvidos produtos, alimentos, né, os nossos chás e os nossos biochás, que nos auxiliam nesse processo, para que a gente tenha uma boa ou uma melhora na qualidade do nosso sono de forma natural, que é extremamente importante, porque dormir à base de medicamentos alopáticos não é saúde. Você pode até
ter uma falsa noite de sono, mas vai estar acarretando vários outros problemas, inclusive na probabilidade de doenças degenerativas, né? Doenças como Parkinson, como Alzheimer, como diversas outras doenças que vão atingir o nosso corpo, a nossa mente. Então, dormir à base de medicamentos não significa que a pessoa, ela dorme bem, ela tem saúde. Não, você precisa dormir, nós precisamos dormir de uma forma natural que traga uma qualidade. E para isso, Maravilhas da Terra, sempre pensando na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida, seguindo o seu propósito, desenvolveu produtos, alimentos, né, chás maravilhosos que auxiliam essa qualidade do sono. Primeiramente, o nosso chá Sono Bom MDT. O que esse chá proporciona para o nosso organismo? É um mix de ervas naturais selecionadas de forma criteriosa, porque, segundo estudos científicos, evidências científicas, todos os ativos que compõem o nosso chá MDT Sono Bom, em conjunto, esses ativos proporcionam um controle da ansiedade e proporciona um relaxamento do nosso corpo, da nossa mente, porque traz uma ação calmante. Com isso, melhora a qualidade do nosso sono, aliviando até mesmo dores de cabeça, aquela tensão que a gente tem no dia a dia, contribui para a melhor qualidade do sono e proporciona o bem-estar. Esse mix de ervas, né, in natura, de espécies vegetais, que são selecionadas no nosso Sono Bom MDT, nos auxiliam trazendo benefícios de relaxamento, ação calmante, reduzindo processos de insônia. Não digo o chá Sono Bom, mas os ativos presentes nas ervas que foram selecionadas de forma criteriosa para proporcionar ao nosso organismo esse benefício, ajudando a controlar a ansiedade, diminuindo o estresse. Se diminui o estresse, eu fico menos ansiosa, eu tenho um relaxamento maior de forma natural, um calmante natural, promovendo até mesmo alívios de dores de cabeça, melhorando naturalmente a qualidade do sono. E com isso, se eu melhoro a qualidade do sono, eu melhoro todos os outros benefícios que eu citei anteriormente, obesidade, predisposição a diabetes, hipertensão e a nossa memória, reduzindo até quadros de depressão. Qual que é a forma de uso do nosso chá Sono Bom MDT? Você vai preparar 2 colheres de sopa do mix de ervas, das ervas in natura, em até meio litro de água fervida, lembrando que o processo de fervura é quando começa a formar as bolinhas na chaleira, você vai colocar sobre as ervas, deixar tampadinho em infusão por 15 minutos e coar e consumir em seguida. A minha dica é que você consuma o chá Sono Bom 1 hora antes de dormir ou 1 hora no momento que você quer de relaxamento, principalmente no período da tarde, à noite, mas se você se sente ansioso, se você está passando por um processo de irritabilidade, você pode preparar também. Já me fizeram essa pergunta, posso preparar durante o dia, se eu não estiver me sentindo muito? Pode, para você descansar, para você ter um momento de relaxamento e ação calmante. Então, você vai consumir, né, essa quantidade. Lembrando que, por mais que sejam ervas naturais de ação calmante e relaxante, quando se trata de crianças, gestantes e lactantes, é sempre importante informar ao profissional de saúde responsável antes de fazer uso, correto? Para que a gente possa ter essa segurança ainda maior, ou pessoas que têm algum tipo de alergia ou intolerância a alguma das ervas não devem fazer uso do nosso chá, por mais que seja natural, benéfico e maravilhoso, a gente precisa ter esse cuidado. E pensando ainda de uma forma mais inovadora, né? A Maravilhas da Terra trouxe para nós quem? Serenos. Serenos é uma nova forma, uma forma inovadora de chás da linha Beauty, que nasceu para trazer comodidade, praticidade no preparo, sem perder aquele maravilhoso, aquele delicioso momento do chá. É um blend com os mais potentes ativos, né, que nos auxiliam de ação calmante, de ação relaxante também, que faz com que todo esse processo traz uma exclusividade para Maravilhas da Terra, porque os ativos foram criteriosamente inspecionados, desde a obtenção lá da espécie até o seu processo de fabricação,
por padronização e uniformização do tamanho das partículas, para garantir que o produto se apresente de uma forma muito mais solúvel, tenha uma alta solubilidade, tendo eficácia e segurança. E isso garante também para a nossa linha de biochás, nossos chás moleculares, chamado carinhosamente, possui ainda selos de qualidade absolutamente importantes que fazem o quê? Classificam os nossos chás como uma escolha única no mercado. Por quê? É um produto vegano, livre de açúcar, livre de glúten, livre de organismos geneticamente modificados e não tem corantes artificiais. É um produto solúvel, que envolve comodidade e praticidade no preparo, garantindo uma maior biodisponibilidade dos ativos que compõem o nosso produto, através do quê? Da tecnologia biorefúgio, que significa que esses componentes são naturalmente absorvidos pelo organismo de uma forma efetiva e rápida. E esse blend que contém o nosso biochá serenos é composto por banana, copoaçu, maracujá, melissa, camomila, anis, alecrim, mirtilo, cúrcuma e hibisco. Olha que maravilha! Quais são as indicações? Por que a gente fala que o serenos é extremamente benéfico para melhorar a qualidade do sono? Estudos e diversas literaturas apontam que a presença dos ativos que contém no nosso serenos tem a ação calmante natural, podendo auxiliar para uma melhor noite de sono, uma melhora na nossa qualidade do nosso sono, do bem-estar, uma vez que apresenta substâncias precursoras de triptofano. O que significa isso? Um aminoácido que é responsável pela produção endógena, né, faz com que o nosso corpo produza naturalmente a melatonina, que é o que faz a desencadear o nosso processo de sono. Então, se ele é um aminoácido responsável pela produção endógena, produção natural de melatonina no nosso organismo, ele vai atuar como um regulador do sono e também do neurotransmissor serotonina, que é uma substância que auxilia no relaxamento e na sensação de bem-estar. Segundo alguns especialistas, em suas literaturas e em seus estudos, a peça-chave, né, que a gente fala dessa sincronia, é um hormônio produzido no nosso cérebro pela glândula pineal, chamado, né, de melatonina, que a gente falou anteriormente. O seu ponto de ignição, o seu ponto de partida para que ele se ative é assim que o sol se põe, no finalzinho da tarde, quando o sol se põe como uma espécie de aviso para o nosso organismo, para que o nosso organismo comece a se preparar para dormir, para descansar. E, além disso, a presença desses ativos que são extremamente ricos em polifenóis e antocianinas torna essa fórmula de serenos muito mais completa, porque essas substâncias são altamente antioxidantes. Isso significa que são capazes de combater os radicais livres, ocasionando, né, principalmente responsáveis pelo estresse do nosso dia a dia e sendo os responsáveis pelo aparecimento de diversas doenças crônicas e degenerativas. Então, todos esses benefícios são tragos através do sereno, pela presença da camomila. A gente sabe que, segundo artigos científicos, fala que a camomila apresenta propriedade relaxante, ligeiramente sedativa, que ajuda a tratar a insônia, relaxa, trata a ansiedade e o nervosismo. O anis também auxilia muito nesse benefício de melhorar a nossa respiração durante o sono. O alecrim também é conhecido por relaxar os nervos, acalmar os nossos músculos e também aumentar o fluxo sanguíneo do nosso cérebro, melhorando a nossa capacidade de memória. Então, ajuda muito, o alecrim é muito utilizado para situações de estafa mental. Diversos benefícios são proporcionados pelos serenos através do quê? De produtos, de ativos dentro do nosso produto, do nosso chá, do nosso beauty, chamado de calmante natural, de relaxante natural. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, que há uma possibilidade de nós termos uma melhor qualidade de sono através de ativos naturais, de ação calmante natural. Qual que é a forma que eu vou utilizar os serenos? Eu vou diluir 1 colher de chá, que é aproximadamente 5 gramas, em 150 ml de água quente ou fria, da sua preferência, diluir até a sua completa dissolução e consumir até 1 hora
antes de você dormir. A minha sugestão é, lembra que quando você faz o uso do a gente está falando que ele é indutor de melatonina, né? O triptofano é indutor de melatonina. Então, quando o sol se põe, então no finalzinho da tarde você já prepare a sua dose, que você vai estar preparando o seu corpo para o momento de descanso. Não significa que Serenos é um sedativo ou que vai te dar sono. Não confunda, que ele não vai provocar sonolência. Ele vai melhorar a qualidade do sono, fazendo essa indução da produção de melatonina para que o nosso corpo descanse naturalmente. Quando você for dormir, você vai dormir com qualidade. O sono vem para que você tenha aquela noite de sono tranquila e você acorde renovado. Porque muitas pessoas, quando não sofrem essa reparação do sono, às vezes acordam muito mais cansadas, né, que a gente chama da estafa mental e esse cansaço físico, do que quando se deitaram. E essa diferença de quando você faz uso do sono bom ou quando você faz uso dos serenos é você descansar. É a sua mente e o seu corpo descansar, receber toda a renovação celular que precisa, a renovação cerebral, para que você tenha um novo dia e o seu corpo esteja preparado para as atividades do dia seguinte. Então, é imprescindível que a gente tenha uma boa noite de sono. Já me perguntaram, Elis, né, criança pode fazer uso dos serenos, já que é um produto extremamente natural? Nós sabemos, eu volto a repetir, por mais que seja natural, que seja benéfico, calmante, relaxante, pessoas menores de 18 anos, gestantes e lactantes, ou pessoas alérgicas ou com alguma intolerância a algum componente da fórmula, devem, primeiramente, procurar um profissional de saúde responsável antes de fazer o uso dos nossos produtos. A linha de biochás, a linha de chás da Maravilhas da Terra, são considerados alimentos segundo a Anvisa. E dessa forma, eles não possuem nenhuma finalidade terapêutica e não devem ser consumidos como adjuvante para qualquer outro tipo de tratamento, mas sim uma forma natural e preventiva de proporcionar qualidade de vida, saúde e bem-estar. Já me perguntaram, e se eu quiser potencializar? Eu posso preparar um sono bom, deixar pronto, preparado e diluir os meus serenos dentro do meu chá sono bom? Pode e deve, você vai estar potencializando ainda mais a sua qualidade de sono, proporcionando mais relaxamento, ação calmante, de forma natural para o seu organismo. Então, fica essa dica para vocês. Não tem necessidade de ser quente. Segundo pesquisas, fala que se ele for tomado morninho, já vai preparando o seu corpo para esse momento de relaxamento. Mas como a gente está aí, nesse momento de calor, né? Até que não venha as nossas chuvas, você pode estar preparando gelado também, porque os ativos não vão modificar se você preparar de forma quente ou de forma gelada. O importante é que você consuma no finalzinho do dia ou até 1 hora antes de se deitar, para que você receba o benefício do seu corpo realmente descanse e traga esse equilíbrio para o sistema imunológico, para o sistema endócrino, né? Ajuda também no nosso sistema digestório e nas nossas funções neurais. Fica essa dica para vocês. Bom, vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta específica antes da gente finalizar. A Dani Marie fala assim, eu troquei o Rivotril, remédio que eu usava há muitos anos, por sono bom. Tenho dormido muito bem. Se deixar, durmo mais de 8 horas por dia. Agora vou experimentar os serenos. Parabéns, Dani, é isso mesmo. Melhorar a qualidade do sono de forma natural não tem preço. A Ana fala, qual a diferença do sono bom para os serenos? A diferença é no preparo, né, do sono bom. O sono bom MDT são as folhas, as ervas naturais que você vai preparar pelo processo de infusão, receber os benefícios de relaxamento, né, de controle de ansiedade. E os serenos, ele já vem, é o biochá de forma padronizada, em pó, para você fazer solúvel, né? Já é um chá solúvel também, que você recebe os benefícios de relaxamento. O grande diferencial é que os ativos do serenos têm indutores, né, através do triptofano, indutores de melatonina também. Ele tem uma ação mais específica nesse controle da ansiedade e diminuição do estresse. Mas ambos proporcionam, né, nem provocam, relaxamento, descanso, controle
da ansiedade para o nosso organismo. A diferença está entre o seu preparo. Algumas perguntas aqui estão relacionadas a algumas patologias. Quando tem uma patologia específica, uma doença de forma específica, eu sempre vou repetir para vocês, por mais que sejam ervas naturais, por mais que seja natural, nós não podemos interferir na conduta médica de um outro profissional de saúde. Então, que procure esse profissional antes de fazer uso de qualquer um dos nossos produtos. Joelma Araújo fala assim, posso dar o chá para os meus filhos de 9 a 6 anos? Joelma, meu conselho é que você procure o seu pediatra, apresente os chás, tanto serenos como sono bom, para que ele veja a composição, e mediante a aprovação dele você pode fazer uso sim. Por mais que seja natural, a gente precisa, como eu falei anteriormente, receber essa informação do profissional de saúde. Bom, pessoal, a maioria das perguntas está relacionada com essa diferença dos chás, eu já expliquei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aí na nossa semana Golden Week, temos aí até na metade dessa semana, ainda dá tempo de você aproveitar as grandes promoções, aumentar a lucratividade, fomentar o seu negócio, apresentar para os seus clientes. E amanhã, seguindo essa maratona Golden Week, eu vou estar aqui também, às 11 da manhã, trazendo um outro tema, um outro assunto maravilhoso para compartilhar com vocês. Desde já quero agradecer imensamente o carinho, o feedback positivo que eu tenho recebido de vocês, parabenizá-los por essa importante participação de vocês aqui, ó, em pleno domingo, como eu sempre falo, neste negócio só cresce quem comparece. Eu quero deixar uma frase de Zig Ziglar para vocês que eu costumo dizer, que se as pessoas gostam de você, elas vão te ouvir, mas se as pessoas confiam em você, elas farão negócio com você. Um excelente domingo, que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo treinamento de amanhã. Até mais.